Fala pessoal, grande abraço a todos, muito obrigado pelo carinho da audiência. Olha só, a CBF alterou o horário do jogo do Internacional contra o Vasco da Gama no próximo domingo no Rio de Janeiro. O Inter jogaria às 18h15, depois do jogo do Flamengo contra o Corinthians, e a CBF, por pressão do Flamengo, antecipou o horário. Vai colocar no mesmo horário, Inter e Vasco, mesmo horário de Flamengo e Corinthians. É isso mesmo, é a pressão do Flamengo nesta reta final do Campeonato Brasileiro. A gente vai falar sobre isso e por que o Internacional não gritou. Por que a direção do Inter não está gritando em relação a isso? Rogério Ceni vai para a coletiva e esperneia lá. A direção do Inter tá quietinha aqui, não se manifesta. Trocou o horário lá, direção do Inter não se manifesta. Vou falar sobre isso neste conteúdo aqui no canal. Antes, te inscreve, aperta no botãozinho ali. A gente vai nas estatísticas lá do canal, eu olho as estatísticas, olha lá, 40 mil visualizações. Quantos são de pessoas inscritas? 20 mil. Então tem 20 mil pessoas ainda que assistem os meus vídeos aqui e que não se inscreveram no canal. É importante se inscrever porque você vai ativar as notificações e vai receber imediatamente o vídeo no canal do Vaguinha aí na tela do seu smartphone, tá certo? Vamos lá, pessoal, é isso mesmo. O Rogério Ceni, na entrevista coletiva após o último jogo do Flamengo, já reclamou em relação à diferença de tempo de um jogo do Flamengo para outro em relação a um jogo do Internacional para outro, tá? Semana passada o Flamengo jogou na quarta e no domingo o Internacional jogou só na quarta e na quarta, né? O Inter jogou quarta passada e vai jogar nesta quarta. O Flamengo jogou na quarta passada e jogou no final de semana contra o Bragantino. E o Rogério Ceni foi para a entrevista coletiva reclamar. Já reclamou disso. E agora fez pressão nos bastidores para que houvesse uma troca no horário do jogo do Internacional contra o Vasco da Gama. Por quê, senhoras e senhores, amigos torcedores do Internacional? Por quê? Vamos lá, se o Inter ganha do Sport, é preciso fazer o dever de casa, não existe jogo jogado, apesar de o Inter ser amplo favorito. O Inter ganha do Sport, correto? Abre 4 pontos de diferença em relação ao Flamengo. O Flamengo perde para o Corinthians e o Inter ganha do Vasco, acabou o Campeonato Brasileiro. O Inter vai ser campeão, ou seja, se o Inter ganha do Sport, no horário das 18h15, sabendo do resultado de Corinthians e Flamengo e Corinthians, o Inter poderia entrar em campo já sabendo o que fazer para ser campeão brasileiro. E aí o Flamengo foi na CBF, é do lado ali, né? Tem gente? Tem gente, entra. Precisamos trocar o horário do jogo do Internacional. E aí a CBF foi lá e alterou. O Vasco, que é o mandante, não se opôs. Por quê? E o Inter também, eu não estou vendo gritaria do lado da direção do Internacional, não estou vendo nenhuma... eu acho que há uma passividade muito grande, não é uma crítica, tá? Estou constatando isso. Talvez seja estratégia, para ficar quietinho, resolver dentro de campo, não tem problema, estratégia. Mas o Vasco não gritou e o Vasco não se opôs porque vai entrar mais ou menos, tá? R$1 milhão de cota de TV. Porque o jogo vai passar na Globo, na Rede Globo, e aí, meu amigo, entra dinheiro em caixa. E entra no caixa do Internacional também. Dinheirinho que não estava sendo contado, transmissão da TV aberta, dinheiro em caixa. Então, eu acho que está na hora da direção se posicionar. Tá? A distância, assim, estou na hora da direção do Internacional se posicionar em relação a essa gritaria do Flamengo, que já começou nas redes sociais, com jogadores dando entrevista em relação à arbitragem, que agora há um movimento dentro da CBF. Então eu acho que está na hora de se posicionar. Deixa passar o jogo contra o Sport, faz o dever de casa e se posiciona. Com 4 pontos de vantagem, está na hora de se posicionar, marcar território e dizer, opa, aqui é o líder do Campeonato Brasileiro. Não vamos tirar na mão grande esse campeonato. É uma visão de quem está à distância. Respeito talvez seja uma estratégia, ficar em silêncio, que eu não concorde, mas se é uma estratégia, ok. Mas no meu entendimento, a direção do Inter deveria se posicionar. Caio Vidal deve começar como titular no time do Internacional. O Abel vai voltar atrás na escalação que teve no último final de semana, ou na última quarta-feira. Tira o Marcos Guilherme e coloca o Caio Vidal. Thiago Galhardo fica à disposição. Obrigado pelo carinho da audiência. Tô com a camisa da GT Capital aqui, ó. GT Capital, parceira do Babit Sports.
minha parceira, o Rodrigo Azevedo, pessoal lá da GT Capital. Ganhei de presente aqui, olha o que está escrito atrás. Olha o que está escrito atrás. Atleta investidor. Tem que aceitar que eu sou atleta, né? Vocês têm que aceitar isso, certo? Então, se você tem um dinheirinho para investir na bolsa, fazer outros investimentos, tem uma grana sobrando, faça como eu. Vá na GT Capital, certo? Procura eles no Instagram aí, o contato deles, @GT Capital, e joga lá, GT Capital, que você vai encontrar o contato da rapaziada lá. Obrigado pelo carinho da audiência de todos. Tchau, tchau.